Fala pessoal, muito bom dia para você que está ligado aqui na programação da BMC News. Seja bem-vindo agora ao Pre-Market, com as notícias que vão movimentar o Brasil e o mundo. Muita informação e análise para você ficar bem informado nesta quarta-feira, 9 de novembro. Os mercados mundiais amanhecem mistos hoje, com a ausência de indicadores relevantes e a espera dos resultados das eleições de meio de mandato do Congresso americano. As eleições vão determinar se os democratas vão manter sua pequena maioria na Câmara e no Senado, ou se os republicanos vão assumir o controle de uma ou ambas as câmaras no Legislativo, um resultado que significaria uma mudança significativa de poder em Washington. No Brasil, as atenções seguem voltadas para a transição do novo governo e para a temporada de balanços. Após o resultado do Bradesco decepcionar na noite de ontem, Banco do Brasil e Eletrobras são destaques na agenda de balanços. A gente começa então com o giro de mercado. Os índices futuros dos Estados Unidos recuam após abrirem em alta, com os investidores de olho, é claro, nos resultados das eleições da metade do mandato, que são conhecidas como midterms. A expectativa de que os republicanos devam dominar a Câmara nas midterms, enquanto o controle do Senado ainda está em disputa. No fronte econômico, os investidores aguardam pelos números dos estoques do atacado de setembro. Vai ser divulgado ao meio-dia, horário de Brasília. O consenso de mercado prevê alta de 0,8%, desaceleração ante o avanço de 1,3% do mês anterior. Vamos então aos índices futuros, começando então por Dow Jones, que opera em queda agora de 0,29%, S&P 500 com queda de 0,14% e Nasdaq agora opera com recuo de 0,07%. Os mercados europeus também operam sem uma direção definida por causa dos Estados Unidos. No campo corporativo, os resultados trimestrais continuam a ser um dos principais impulsionadores dos preços das ações na Europa. As ações da farmacêutica alemã Evotec caíram mais de 11% após seus resultados, enquanto os papéis da Smiths Group sobem 5% depois que a empresa de engenharia britânica registrou um aumento de 13% na receita orgânica. Vamos aos números futuros, então, nesse momento. A gente começa com o DAX na Alemanha, que opera em queda de 0,52%. O CAC na França com 0,23%. Eurostoxx agora opera com queda de 0,43%. E FTSE MIB da Itália, o único que está subindo agora, com 0,21%. Já os mercados asiáticos fecharam sem direção definida, enquanto os investidores digeriam os resultados das eleições de meio de mandato dos Estados Unidos e também o índice de preços ao produtor, o PPI da China, que caiu pela primeira vez em outubro desde dezembro de 2020. No câmbio, o yuan chinês registrou seu melhor dia em 2 anos na sexta-feira e manteve a maioria desses ganhos desde então, mas recuou na terça-feira, sendo negociado a 7,2553 em relação ao dólar. Isso à medida que novos surtos de Covid-19 diminuíram parte do otimismo. Vamos aos números então. Xangai na China fechou em queda de 0,53%, Nikkei no Japão com queda de 0,56%, o índice Hang Seng de Hong Kong com queda de 1,20% e Kospi na Coreia do Sul fechou em alta, 1,06%. Já as cotações do petróleo operam em baixa na sessão de hoje, à medida que aumentam as preocupações com a demanda de combustível, e também em meio à piora dos surtos de Covid-19 na China, que é o principal importador de petróleo, e nervosismo com o resultado das eleições do meio de mandato do Congresso americano. Por outro lado, os preços dos contratos de minério de ferro mantêm aquela tendência de alta e sobem pelo 7º pregão seguido. O minério de ferro negociado na Bolsa de Dalian teve alta de 2,62% a 94 dólares e 80 centes. Vamos ver o petróleo aqui nesse momento. Petróleo Brent recua agora 0,79% e o WTI recua 0,84%.
Agora a gente traz aqui a participação de Guga Almeida, CEO da Trading Insights, ao vivo aqui com a gente. Oi, Guga, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo jóia, Guga. Guga, o Ibovespa, ele encerrou o dia em alta ontem, amparado principalmente na alta da Vale, né? Em sessão com um noticiário corporativo intenso, com a expectativa de que a China iria abrir mão da política de Covid-0 e implantar novos incentivos econômicos no país, o que não ocorreu, bem como a manutenção das dúvidas sobre a equipe ministerial do próximo governo por aqui. Como é que você avalia aí a situação do mercado ontem? Legal. Pois é, nós estamos aí num mercado exatamente estimulado aí novamente, né, pela expectativa tanto de Vale, né, que vem na parte de minério, quanto das siderurgias, né? As siderurgias também estimularam bastante. Nosso índice tem uma participação relevante, né, tanto de Vale quanto das siderurgias, e é exatamente isso, né? Existe uma expectativa aí em relação à China e a sua retomada, né, ao crescimento, né, e aos seus estímulos. Tá? Então, acho que quando a gente olha para trás, né, quando a gente olha lá para 2020, a gente tinha uma escalada muito forte no minério de ferro, né, em função de China, em função dos players da China. Então, a gente viu um rally, né, muito intenso em Vale. E eu acredito que isso possa vir a se repetir. Até segunda-feira eu estava batendo um papo com a Paula e com o Marco Saravalli, né, aqui na BMC, e exatamente o Marco me fez uma pergunta, né, se fazia sentido para mim mudar a posição de Petrobras por Vale. Né? Eu falei que sim, fazia total sentido. Acho que naquele contexto, nesse momento, né, com todo esse novo governo, todas as expectativas que se tinha em relação à Petrobras, né, em relação a como, né, iria ser conduzido a gestão aí da Petrobras, e aí com esse novo governo tem uma mudança, né, de como isso vai ser feito, e por isso, né, os investidores também eles tendem a puxar o freio de mão e dar, né, querendo ou não, ter uma mudança de expectativa, e isso geraria um movimento de correção, e na contrapartida, a gente teria aqui uma boa narrativa, né, um bom espaço para se ter uma narrativa positiva. E aí já nos 2 dias, né, a gente já viu aí uma performance melhor, né, de Vale em relação a Petro. Vou compartilhar minha tela aqui para que a gente possa olhar exatamente o que eu estou enxergando aqui em Vale, para que nós possamos tirar as nossas conclusões em conjunto. Tá? Deixa eu abrir aqui a cotação da Vale. Abrindo aqui o gráfico da Vale, tá? Passando aqui para um tempo gráfico de um dia. Tá? Aqui a gente tem aqui um dia de negociação, cada barrinha dessa aqui tem um dia de negociação. Tá? Espero que a resolução esteja boa. Tá? Se não estiver boa, a gente tem que corrigir aqui, né, para entender por que a resolução do meu gráfico não está indo bem, não está sendo bem nítida aí na BMC. Então, seria importante a gente olhar para resolver esse problema aí para os nossos telespectadores poderem ter uma experiência melhor. Tá? O que eu estou vendo aqui em Vale? Né? O que a gente consegue notar aqui em Vale? Bom, todo o rally que eu comentei, né, da alta do minério de ferro em 2020, certo? Tivemos aqui depois uma desvalorização de 50%, né, quando a gente começa a ver China, né, e toda essa política de Covid-0, né, fazendo com que a economia deles se desacelerasse, né, e aí a gente também tivesse aqui correção, né, principalmente em cima do minério, né? A China está muito conectada, se nós formos olhar, né? Poxa, toda vez que a gente está em China mais aquecida, minério de ferro se desenvolve, porque se olha muito para esse lado de construção civil, né, essa expectativa de que, puxa, China vá, né, construir uma nova cidade, um novo polo, um novo lugar, né, e isso vai consumir demais, né, a partir de minério de ferro. Tá? Então, tivemos um movimento de correção, depois tivemos a alta novamente, e essa segunda etapa de queda, né, essa segunda etapa de ajuste, essa segunda etapa de movimento de correção em Vale. O que dá para nós olharmos aqui? Né? Dá para ter uma visão tanto de curto prazo quanto uma visão de longo prazo. Tá? Numa visão de curto prazo, tá, o movimento dela está mais interessante, por exemplo, do que outras empresas que estão com espaço para uma correção mais forte. Tá? Então, de curto prazo, me chama a atenção aqui
né, alguns pontos, né? Por exemplo, se nós pegarmos aqui de março de 2020 até maio de 2020, de março de 2022 até maio de 2022, certo? Nós tivemos aqui uma primeira etapa aqui, né, de correção de Vale. Quando a gente pega aqui de junho de 2022 até o final de julho de 2022, nós tivemos aqui uma segunda etapa de correção. Então, tivemos aqui um movimento grande, intenso de queda, dividido em duas etapas de correção, que é bem característica de movimentos corretivos, né? Dividido em duas etapas, que é bem característica de movimentos corretivos. Tá? Dentro dessas etapas de movimentos corretivos, aqui a gente também teve duas etapas. Ó. Tivemos a primeira etapa nesse período aqui, a segunda etapa nesse período aqui. Eu vou até marcar para que a gente possa, né, olhar melhor aqui. Tá? Então a gente teve aqui a primeira etapa de correção. Aqui a gente teve a segunda etapa de correção, certo? Tivemos duas etapas bem fortes de correção. Quando a gente volta, vai agora mais próximo do presente, né, aqui para outubro deste ano, a gente percebe novamente essas duas etapas de correção num tempo menor, né, numa duração menor, mas que existe, né, também essa característica de duas etapas de correção, e depois a gente viu uma reação muito forte aqui de Vale. Tá? Então, olhando para tudo isso, me parece que o ciclo de queda, o ciclo de ajuste, que começou lá, né, lá em 10, deixa eu pegar aqui direitinho, ó, 10 de maio de 21. Né? Desde lá, a gente vem num processo de correção e parece que tem vários sinais que mostram o encerramento dessa correção. Tá? Me parece que Vale não tem espaço para continuar um ajuste mais intenso, a não ser que o mundo todo venha para baixo e de forma sistêmica ela também venha para baixo. Tá? Então, estou muito mais otimista, eu consigo enxergar muito mais uma janela para que possa melhorar, performar positivamente do que ter queda. Tá? E aí tem várias projeções que a gente pode fazer. Uma de curto prazo é voltar para a região de R$ 80, R$ 80,50. Tá? Isso nos traz ainda um upside em torno de 8% a 9%. Tá? Então, poxa, Vale tem um peso muito grande na nossa bolsa. Tá? Então, querendo ou não, né, se ela tiver essa capacidade de ter esse upside, né, mesmo que a bolsa venha a corrigir, né, de forma mais intensa, né, ela consegue ainda trazer, né, um certo equilíbrio, né, para a cotação do Ibovespa. Tá? Se nós olharmos mais afastado, tem projeções muito maiores. Tá? Eu faço aqui uma projeção aqui de curtíssimo prazo, mas se eu for olhar um pouco mais afastado, né, existem janelas aí para Vale poder voltar lá para a região de R$ 100. Né? Então, na segunda projeção, quando eu olho um pouco mais afastado, Vale podendo chegar à região de R$ 100. Poxa, se a gente for olhar isso, né, Vale podendo chegar à região de R$ 100, estamos falando aqui de um potencial de upside em torno de 35%, 36%. Tá? Então, olhando assim para Vale, tem potencial, investidores, né, que estavam lá com uma posição, quem sabe, maior em Petrobras, né, começam a pensar em mudar suas posições, né, sair de Petrobras e ir para Vale. Né, isso traria um fluxo, isso faria com que as correções também elas pudessem ser menores. Né, e, querendo ou não, em algum momento o mundo vai ter que voltar a estimular a economia. Né, e enfim, acho que tem narrativa, tem possibilidade e gosto bastante de Vale. Legal. O Guga, os republicanos são os favoritos aí para conquistar a maioria na Câmara dos Deputados nas eleições americanas, né? Mais um dia que o cenário aí dos Estados Unidos ele pode influenciar nas bolsas hoje? Sim, falamos sobre isso ontem também. Tá? No Senado, por enquanto, tá os democratas. Pelo menos a última vez que eu vi, agora na parte da manhã, estava dando democratas e na Câmara estava dando os republicanos. Tá? Uhum. Isso traz um novo tom. Tá? Eu acho que assim, esse tom político está muito acalorado. Tá? Estados Unidos, eu acho que me parece, né, que assim, pelo menos as informações que se traz de lá, tá? Que Biden, ele querendo ou não, ele está perdendo assim, bastante aceitação dos eleitores. Tá? O pessoal está olhando e fazendo comparação, né, do que tinha o governo dos democratas e o governo o governo republicano que esteve antes. Né? Então, isso mostra, né, uma certa insatisfação com
o atual governo. Acho que isso não é novidade, né? Todo mundo tem insatisfação com o atual governo, não importa se é de direita, não importa se é de esquerda, né? Se tem governo, as pessoas elas estão insatisfeitas, isso faz parte, né? Isso nunca vai ser uma novidade. Mas, enfim, mostra que se tem uma insatisfação e isso, né, também, poxa, dá uma pivotada nas expectativas e no como, né, as políticas são trabalhadas lá nos Estados Unidos. A gente não pode esquecer que, ao longo desse governo Biden, a gente tem visto aqui a Bolsa entrando num processo de correção, um processo de ajuste. O mundo falando cada vez mais sobre recessão, está cada vez mais forte esse papo de recessão, que também não é novidade esse papo de recessão, tá, Daniel? Acho que esse papo de recessão a gente fala desde antes do Covid, se falava ali de um mundo estar entrando numa recessão. Né? Claro que é que nem aquela brincadeira da batata quente, né? Ela vai sendo jogada entre as pessoas, né? E de repente alguém fica ali, né? Com um problema na sua mão, estoura em alguém. Tá? Então, assim, eu acredito que tem essa mudança. A gente vai enxergar assim a bolsa tendo uma resposta. Tá? Me parece que o que está acontecendo também aqui dentro do Brasil de manifestações, né, o lado republicano também está utilizando lá nos Estados Unidos, até para estimular, né, as pessoas mais de direita, vamos assim dizer. Né, então está tendo esse movimento e isso está ganhando escala internacional, né, que também vai trazer aí uma movimentação nos nossos mercados. Então é uma semana diferente. Tá? Como todas as outras semanas que a gente tem vivido aqui também tem sido diferente. A semana passada foi diferente porque a gente teve uma eleição muito polarizada, teve uma decisão aí em relação às eleições, né? Tem aí o presidente Lula que entrou nos noticiários com mais força, né, no primeiro dia, ali na segunda-feira, né, domingo à noite, segunda-feira, ele apareceu. Depois de segunda-feira passada, ninguém mais viu o presidente Lula. Também é uma questão que o mercado todo está se comentando aqui nos bastidores, né? Todo mundo está perguntando, pô, mas cadê o Lula, né, que não apareceu mais, né? Desde a segunda-feira passada, quando ele apareceu com o presidente da Argentina. Né? Depois falaram que está em trancoso e tudo mais, mas assim, o mercado nunca mais teve contato, né? Não apareceu, assim como também o Jair Bolsonaro também não apareceu. Né? Mas então a gente o mercado ele começa a fazer alguns questionamentos. Tá? Então tem esse tema político ainda vai dar pano para manga aí até as coisas estarem bem mais calmas, né, nesse âmbito político lá nos Estados Unidos terminar esse período, né, a votação já acabou, né, de apuração dos votos, né, e a gente conseguir ter um pouco mais de tranquilidade nesse tom político. Ô Guga, aqui no chat, o Chega de Desculpas está pedindo para você dar uma olhadinha no dólar hoje. Como é que você avalia a situação do dólar? Bom, o dólar, né, na minha opinião, ele está muito relacionado com a questão do teto dos gastos. Tá? Se nós tivermos aí um problema, essa PEC de transição, ela for aprovada, né, ou avançar, ou o que for, né, nesse lado, assim, nesse contexto, avançar, a gente vai ver o dólar tendo um rally de alta mais forte. Tá? E ele, assim, se a gente olha aqui para essa parte técnica aqui do dólar, tá? Se eu olho aqui para a parte técnica do dólar, tá? A gente vê o quê? Que o dólar, desde 2020, tá? Desde ali do 14 de maio de 2020, ele vem num processo aqui de correção. Tá? É uma correção lateralizada? É uma correção lateralizada. Tá? Mas se a gente for olhar o quanto ele vinha crescendo antes, né? 2018, 2019... Se a gente for voltar aqui um pouco no tempo, tá? A gente está aqui, ó, desde o início de 2018, num processo de alta. Né? Então, o dólar sai, né, aqui da região que estava, né, de 3,80 e ele escala, né, lá para... É que eu estou olhando o dólar futuro aqui, tá? Mas a gente teve essa escalada. Tá? Então, a gente passa aqui num período lateralizado, né, de correção, de ajuste. Quando a gente olha para esse movimento aqui, e vem aqui para abril de 2022, tá? Que nós tivemos aqui todo esse período aqui de correção mais intenso, tá? Nesse início do ano, que foi essa entrada desse fluxo
que nós tivemos aqui no Brasil, dinheiro buscando proteção em relação à inflação. Quando a gente olha para todo esse movimento de correção, né, ele chega nessa casa aqui abaixo de R$5, e aí nós temos aqui uma primeira resposta muito forte, muito intensa. Né? Dólar volta a trabalhar abaixo de R$5 mais uma vez, fica pouco tempo nessa região e volta a subir. Né? Então me parece que aqui atrás ficou um fundo, né, abaixo de R$5 a gente teria que ter uma melhora muito grande de cenário. Né? Me parece que o dólar abandona esse fundo, né, e fica num patamar mais elevado. Muitas pessoas questionam, né, poxa, a gente está aqui com uma taxa de juros, né, real, né, positiva, está, né, há mais tempo, né, elevando juros, e a gente não teve aquela entrada muito forte, muito intensa do capital estrangeiro, né, para tomar proveito dos juros que a gente está tendo, que a gente está entregando aqui no Brasil. Né? E aí mostra, né, outro tipo de risco que a gente está vivendo hoje no presente. Tá? Mostra outro tipo de risco que nós estamos vivendo hoje no presente. Né? Que a gente tem muito mais incertezas, né, e de fato, se tu tem uma política, né, econômica que está trabalhando de um jeito, né, tu está se aproximando de uma eleição, né, que a gente já fez isso, né, já se aproximou das eleições, já se teve as eleições, já se teve a decisão das eleições, né, e isso traz uma mudança, porque querendo ou não, quando a gente olha no discurso do novo governo e o discurso do governo anterior, né, a gente vê o novo governo, querendo, né, assim, terminar com tudo que o governo passado, né, ou quase tudo que o governo passado, né, deixou né, deixou feito. Tá? A gente vê assim, os caras chegam já querendo entregar outras coisas, fazer de outra maneira. Então, na cabeça do investidor, essa mudança, né, traz o quê? Incertezas. Como é que tu vai fazer? Como é que tu vai aprovar? Como é que tu vai de fato entregar? Como é que vai ser a resposta do ecossistema todo brasileiro, né, para essas mudanças? Então, traz uma incerteza. Essa incerteza faz com que, né, o dinheiro, né, não escoe com muita força aqui para o Brasil. Tá? Então, olhando para o dólar agora, né, e se houver, né, algo relacionado ao rompimento do teto de gasto, o que eu consigo enxergar aqui é uma possibilidade do dólar voltar aqui para cá, vir para cá, na verdade, né, vir aqui para a região de R$6,30. Tá? Então é para onde eu olho, assim, que seria um rally, né, se as coisas piorarem, né, se as coisas ficarem azedas, né, eu vejo aqui que a possibilidade do dólar poder chegar aqui para a região de R$6,30. Tá? Isso olhando aqui um pouco mais longo, né, mais afastado. Tá? Então é onde eu enxergo aqui que se tem um risco, certo? Olhando agora para a abertura, tá? Se nós olharmos aqui para a abertura do mercado do dia de hoje, tá? Deixa eu vir aqui, deixa eu excluir aqui todos os estudos. Ó, provavelmente, tá, o que nós podemos fazer aqui de operações para o dia de hoje, aqui na abertura do dólar? Tá? O que dá para a gente enxergar aqui? Bom, acho que o dólar, a gente fechou aqui a 5,174, tá? Lá em 5,197, eu acredito que dá para fazer algum trade aqui, ó, de 5,197 para 5,182, tá? Acho que tem espaço aqui para fazer algum trade aqui na abertura, tá? Alguma coisa aqui curta, caso o dólar abra, né, para cima. A gente está vendo aqui, né, a possibilidade do dólar abrir para cima, então seria trabalhar aqui nessa região, tá, de 5,197 para 5,182, certo? E se abrir em baixa, o que eu enxergo aqui para o dólar numa abertura em baixa, deixa eu ver aqui, ó, né, seria aqui, ó, se abrisse aqui na região de 5,139, né, para trabalhar até 5,152. Né? Então, uma visão mais macro, né, mais longa, certo? E uma visão mais curta, mais micro aqui para o nosso telespectador. Fechado, então. Valeu, Guga! Obrigado aí pelas informações aí do dia de hoje. Um abraço para você, a gente se encontra amanhã. Valeu, Daniel. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau. Valeu, grande Guga Almeida, CEO da Trade Insights, participando então ao vivo aqui do Pre-Market. Só lembrando para você que assiste a gente aí, para você não se esquecer também de acessar o nosso portal, bmcnews.com.br. Aqui você encontra aí todas as principais informações do nosso mercado. Aliás, um dos destaques é esse aqui, eleições nos Estados Unidos, balanços com destaque para Banco do Brasil e Eletrobras e o que move o mercado
no dia de hoje. Tem matéria sempre atualizada aqui no nosso portal, além de outras notícias, análises também, falando também de mercados, conteúdos exclusivos que você sempre está acompanhando e pode acompanhar com mais destaque aqui no nosso portal. bmcnews.com.br, é só você acessar. É isso aí, a gente faz agora um intervalo. Daqui a pouco tem uma entrevista com Igor Rodrigues, analista CNPIT, e as últimas notícias do pré-mercado desta quarta-feira. A gente volta já já. BMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. No próximo episódio de O Varejista, a gente vai falar sobre um setor muito gostoso. A gente vai falar sobre food service, vai falar sobre os números, o impacto na economia, as tendências, como é que os investidores podem confiar ou não confiar nesse setor, e você vai ter um papo muito gostoso, como eu disse, com o Vitor, que é diretor de Gente e Gestão da Domino's Pizza Brasil, e com a Ingrid, que é diretora do Instituto Food Service Brasil. Você não pode perder O Varejista aqui na BMC News. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. É isso aí, estamos de volta aqui com o Pre-Market e o IBGE divulga daqui a pouquinho os números das vendas no varejo em setembro. Na agenda política, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva vai se encontrar com os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, em Brasília. Nos Estados Unidos, destaque para os estoques no atacado ao meio-dia, horário de Brasília, e estoques de petróleo semanal ao 12h30. E ainda a informação de que a China enfrenta um novo surto de coronavírus, o pior em 6 meses. O país registrou 7.475 casos da doença na segunda-feira, um crescimento de mais de 30% em relação ao dia anterior. Trata-se de um aumento modesto, se comparado à taxa de infecção de outros países, mas é expressivo para a China, onde surtos do tipo têm sido controlados assim que surgem, com medidas que incluem também a imposição de lockdowns às cidades e províncias inteiras, o fechamento de fábricas e de estabelecimentos comerciais e o confinamento de milhões de pessoas em suas casas por semanas e às vezes até por meses, o que tem influenciado bastante as bolsas pelo mundo. Daqui a pouco no BMC News, a cobertura completa sobre o aumento dos casos da doença no país. Agora a gente conversa com o Igor Rodrigues, analista CNPIT, está aqui ao vivo com a gente. Oi, Igor, seja bem-vindo, bom dia para você. Tudo bom, Daniel? Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Tudo bom com você? Tudo jóia, obrigado por participar aqui, estar presente aqui para conversar com a gente. Queria começar falando com você sobre mercado, ver a sua análise aí sobre Ibovespa, sobre dólar, o que você vê aí hoje no gráfico para a gente? Rapaz,
As últimas 2, 3 semanas tem sido 2, 3 semanas aí que o mercado tem correspondido com as expectativas, resultados de eleição, né? A gente tem um movimento no país acontecendo aí que ainda não se sabe ao certo se vai dar alguma coisa ou não, e essa incerteza ela tomou um pouco da conta, né, do ânimo do mercado, né? O mercado mostra bastante que está em dúvida sobre qualquer coisa, porque se tivesse um cenário mais caótico, algo mais certeiro, o mercado ele já teria precificado. Então o próprio mercado não sabe o que vai acontecer. Isso tem tornado principalmente o intraday muito volátil e lateral, que é uma coisa estranha. Normalmente volatilidade vem com direção no mercado e a gente tem ânimos, um dia sobe, outro dia cai, as expectativas do mercado aguardando um posicionamento com expectativas aí boas, ruins, baseado no que se acerca aí em termos de a troca do governo, né? Então, para mostrar o gráfico aqui, eu tenho que compartilhar a tela agora? Isso, pode ficar à vontade. Bom, vamos lá. Vamos ver se a gente está aqui com o gráfico do índice futuro Bovespa, tá? Então a gente consegue ver nesses últimos dias, né, que a gente tem candlesticks aí de franco otimismo e no outro dia franco pessimismo. Então assim, praticamente a gente está numa congestão aqui nos últimos dias e isso mostra, no meu modo de entender, né, eu que estou aqui já há 20 anos, que o mercado ele está amarrado dentro de um range e esse range de mercado, né, ele vai acabar assim que romper aqui os 121.600 ou a perda dos 112.500, vai sugerir que o mercado definiu o seu lado, saiu o fato ou a notícia que sugere bom ou ruim para o mercado no caso do índice. Então, a gente consegue ver aí também nesses últimos dias, né? Se a gente colocar aqui um gráfico maior, seria um gráfico semanal, tá? A gente consegue ver que a gente já está trabalhando algumas semanas lateral, né? Uma vela dentro da outra, o mercado se repetindo lateralmente há 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas, aí, 1 mês e meio praticamente, e dificulta bastante a gente entender direção. O que seria interessante para a gente é a superação dessa máxima aqui, né, que a gente está falando da última, que sugere que vamos voltar aqui para o topo anterior, nos 131.500 pontos, e aí sugere-se também que nós teríamos um movimento maior. Deixa eu só fazer uma coisa aqui que acho que vai me ajudar, porque eu compartilhei a janela aqui. Deixa eu só inverter aqui de novo. Acho que agora vai facilitar. O mercado como um todo, Daniel, ele está sugerindo um padrão de correção. Porém, para os investidores, quem aposta em otimismo no longo prazo, seria extremamente importante a gente perceber que o mercado fez aí a característica da tendência, né? Para quem estuda análise técnica, sabe que Charles Dow fala para a gente que o mercado faz uma perna de tendência, passa por uma perna de correção, e a gente tem aqui o famoso fractal 5-3, que Elliott escreveu, que o mercado faz 5 ondas ascendentes e 3 ondas contra, né? Então o fractal 5-3 está presente, e ao ultrapassar aqui o ponto de azul, que eu vou destacar, ele vai engatilhar aqui para que a gente possa ter um ânimo de mercado bastante promissor. Por que eu estou falando isso? Porque a sugestão desse mercado aí, principalmente para o índice, para o Ibovespa, se passar desse ponto, né, nós estamos falando da nossa bolsa poder buscar 160 mil pontos, 165 mil pontos, e é um target bastante otimista e vantajoso para quem investe aí de médio e longo prazo, né? Lembrando que esse é um gráfico semanal, então seria uma perspectiva de médio e longo prazo aí, para a gente ter meses e talvez anos de otimismo no nosso mercado aí. Mas para isso, a gente precisa entender que alguns gatilhos precisam ser acionados, né? A gente precisa da superação deste ponto que eu vou destacar aqui, que é para sugerir que não existe mais característica de tendência de baixa no gráfico, e o rompimento após isso do topo anterior para sugerir que estamos numa pernada muito maior. Quando nós passamos aqui nosso gráfico mensal, fica mais limpo o gráfico, né? Mas a gente está, no meu modo de entender, caso ultrapasse o topo aí anterior, a gente vai lá para cima,
por volta de 166 mil pontos no índice futuro. Tá? Então, quando a gente olha o Ibovespa aqui, que vai representar para a gente algo próximo, né? A gente vai ter um alvo aí de Ibovespa, que fica mais sensato, 166 mil pontos também, é a mesma sugestão do futuro para o à vista, tá bom? O dólar, no meu modo de entender, ele vem passando por um momento de indefinição, é uma lateralização de meses e meses, defendendo esse range entre 6 e 4,50. E nos últimos tempos, né, a gente consegue ver que ele, por mais que ele tente subir, ele tem sempre ficado abaixo e cada vez ele vem caindo um pouquinho mais, chega próximo do topo anterior. Então, a perspectiva do dólar, né, a partir do momento que a gente perder essa mínima aqui, ó, que eu vou destacar agora, a gente tem a sugestão que vamos voltar a cair, 4,20, R$4, né? E para que nós passamos a considerar uma subida, é imprescindível que a gente tenha a mudança do mercado. Seria algo nesse sentido aqui, ó, para quem entende de gráfico um pouquinho, ter a mudança do comportamento de verde. Então, alguns pontos aqui precisam ser quebrados, né? Verde, para caracterizar que há uma mudança de comportamento e talvez o dólar vá subir. A gente precisa ter um cenário pessimista, né? Esse cenário pessimista, esse cenário pessimista pontua a gente a gente vai precisar ter uma definição. Só um instantinho, Daniel. Tranquilo. O pessoal aqui estava animado aqui que pegou. A gente está numa escola de trade, o pessoal pegou trade, então tá complicado. Acontece, então, acontece. Sem problema. O pessoal com ânimos à flor da pele aí. Então, essa perspectiva, eu entendo que dólar vem para cima, caso o mercado entenda, né, que existe um pessimismo, né, algo exagerado, alguma mudança do comportamento atual que vem sendo gerado, né? A gente vem aí diminuindo o índice de desemprego, a inflação está caindo, a gente já sinalizou que a curva de juros pode estar sendo minimizada agora, a gente viu com o recuo da taxa de juros. Então, se houver algumas mudanças, a gente consegue no gráfico do dólar, no gráfico do índice, entender onde são os pontos que o próprio gráfico vai sugerir que está havendo uma mudança, está sugerindo que vai continuar andando. E para o investidor que está ali aplicado, está querendo se posicionar, o ideal seria esperar a definição desse comportamento aí, desses dados, desses fatos, para que a gente possa fazer tomadas de decisão melhor, tá certo? Vamos atender agora os pedidos aqui do pessoal do chat. O pessoal aqui já está pedindo aqui o Advomarket, o Ari Posto, deixa eu ver, tem mais um que pediu aqui, o Petri 4, para você dar uma olhada em Petri 4. Deixa eu pôr o Petrobras aqui na tela. Ó, a gente está com a Petrobras na tela aí. A Petrobras, né, se a gente considerar os últimos movimentos, deixa eu puxar um pouquinho para trás aqui. Uhum. Eu considero aqui, né, pessoal, algo similar ao movimento anterior, tá? Então, qual que é o pior cenário na visão do gráfico, na minha interpretação? Toda vez que o mercado faz uma tendência e ele muda o comportamento, tipo, verde vem estourando o topo, quando ele rompe o fundo pela primeira vez, é porque ele vai colocar para a gente um tempo maior, falando que tem uma subida. E aí, dentro da análise técnica, você tem tamanho e proporção nos movimentos. O verde é proporcional e o azul é proporcional às pernas de tendência. O que acontece agora com a Petro, né? O último movimento ele é muito similar ao anterior. Então, você tinha o mercado subindo, e caso a Petro mude aqui, ó, perca esse fundo que eu vou destacar aqui, você vai ter a mesma sugestão, que possa estar havendo uma perna de tendência de um tempo maior e ela vir defender um tempo, um suporte nesse tempo maior, definido pela Fibonacci aqui, no caso, né? Então a gente poderia puxar uma retração, e eu vejo aqui que o pior cenário do Petrobras seria recuar entre 23, R$20, sendo ali a região de suporte,
e próxima parada de compra para ela. Eu não vejo com tanto pessimismo assim. Aqueles que já estão posicionados, é lógico, a gente não quer que o ativo caia, já que ela esteve ali próximo de R$ 38,39, e uma correção aí até uns 23,20 seria uma queda de 50% praticamente para o preço da ação. Mas o cenário pessimista sugere Petrobras entre 23 e 20, e no otimista ela está dentro de uma consolidação. O que seria essa consolidação? Você imaginar que ela tem fundos e topos ali de mesmo nível, enquanto não perder isso aqui, não dá nem para definir se ela vai cair de fato ou se ela está na base do suporte. Para quem está posicionado no meu modo de entender, tem que manter a posição, e o mínimo que eu imaginaria para largar a Petrobras ou para me proteger, pensar em me defender, seria a perda dessa mínima que está aqui, próximo R$ 25,90, R$ 26. Abaixo disso, sugere cair para uns R$ 20. Temos outra ação, Daniel? Temos sim. O Rações Estelos aqui tá pedindo para você dar uma olhadinha em Magazine Luiza. Essa eu tô comprado nela também, longo prazo. Olha só, tem que voltar aqui. Gráfico diário. Tá? Magazine Luiza vem de um movimento aí, ó, no gráfico diário, vamos chamar assim, com a mudança de comportamento, e a gente deve ficar atentos aí. O que eu quero dizer para vocês, pessoal? Ela tem um padrão que vocês conseguem ver aqui, ó. O mercado vem fazendo ao longo do tempo uma perna de tendência de alta aqui. Nesse quadrante com destaque vermelho, a gente pode ver o seguinte: o mercado sai dessa mínima, vem para essa máxima, e aqui ainda temos a característica da tendência de alta pelo que Charles Dow define. Só que isso aí deve ser um gráfico semanal, um gráfico mensal. O que acontece? Para o mercado voltar a subir, o tempo que muda o comportamento, ele precisa voltar a falar tendência de alta. Então, onde que a gente vê que houve a mudança do comportamento do preço? A partir do momento que o mercado faz um novo fundo em relação ao outro. Então, o que a gente está esperando agora aqui? Aqueles que querem ver Magazine Luiza talvez retomando um movimento maior. Você precisa que agora ela fez uma perna de tendência de alta, está fazendo a perna de correção, precisa ter esse tamanho e proporção, repetir o movimento de verde de novo, para você imaginar que ela vai continuar a romper esse topo, e aí sim, nos tempos gráficos maiores, gráfico semanal, a gente olhar aqui, ó, poder ter a quebra da sua resistência, e o mercado falar para a gente assim, ó, eu vou caminhar agora a favor da tendência, vou repetir talvez esse camarada aqui, e vou embora. Então, a região é preocupante, por quê? Aqueles que acreditam na análise técnica têm que entender que, ao longo do tempo, o Magazine Luiza estava caindo. E aí, a característica da tendência de baixa, ela está aqui, ó, perna de tendência de baixa, uma perna de correção, mercado tamanho e proporção, fez uma perna de 100%, retraiu 50%, 60% do movimento. O que ficaria muito ruim, no meu modo de entender? Se nós conseguíssemos ver o mercado fazer perna de tendência de baixa, teste de topo e um rompimento de fundo. Aqui vai ficar mais evidente que talvez vermelho está apontando para baixo de novo. Então, eu ficaria preocupado se o azul aí que eu destaquei mudar o comportamento. Então, por hora, quem está posicionado, no meu modo de entender, tem que acreditar que possa subir. Mas se o azul fizer essa mudança de comportamento, a gente tem que lembrar do cenário econômico que está aí, cenário político. E o mercado, se entender que ficou ruim o mercado, que mudou alguma coisa, que vai mudar, ele não vai perdoar a gente. Então, cabe ao investidor a ficar atento apenas com as possibilidades. Daniel, aqui, se o pessoal entender, tem um padrão muito similar, que era a perna de tendência, o mercado volta, corrige, bate na média móvel e cai. Bate na média móvel e cai. Onde que o preço está? Média móvel. Linha roxa e azul. Então a gente não pode duvidar do mercado em termos de direção, comportamento. Eu sei que quando ela estava subindo, que a Magazine Luiza fez muito movimento e deixou muita gente ganhando bastante por um longo período, mas o mercado mudou. E hoje o cenário está pessimista para ela. A gente precisa que o próprio mercado, que o próprio ativo sinalize alguma mudança.
Então, fiquem atentos aí para não comer bola. Por que eu estou falando isso? Porque o mercado ele é dono das suas próprias ações e cabe nós, investidores, nos protegermos, nos praticarmos com gerenciamento de risco, prudência, investimentos, principalmente no que diz respeito à renda variável. Temos mais algum? Boa. Tem sim. Leonardo Marinho está pedindo aqui para você Gerdau. Vamos dar uma olhadinha em GGBR4 aqui. A gente está aqui no gráfico semanal. Gerdau tá. Ainda não mudei o ativo. Deixa eu só mudar aqui. GGBR4. Olha só. Gerdau, no meu modo de ver, tá? Ela tem o mesmo fractal 5.3, a mesma característica da tendência de alta presente num gráfico semanal, onde você consegue ver claramente perna de tendência, perna de correção. Vale lembrar que, assim, a projeção e a retração, sempre que o mercado faz uma perna de tendência, ele tende a corrigir entre 50% e 61,8%. O que sugeriria Gerdau ao longo do tempo? Aí ela falou para a gente que, quando ela começou a corrigir o movimento da tendência primária, o mercado ia voltar e buscar o seu suporte nessa região aqui. Então, o investidor, ele tem que pensar de uma maneira mais inteligente. Então, assim, ó, se eu fosse pensar em largar Gerdau, eu estaria pensando assim, ó, poxa, quando ela chega num valor mais atrativo aqui em cima, que eu estou destacando em verde, eu vou pensar assim, poxa, talvez esticou demais, está merecendo uma correção, eu vou me desfazer de um pedaço da minha posição, etc, etc, vou realizar um pedaço, guardar um pouco de dinheiro no bolso. Agora, quando o mercado já fez a correção, e você já pagou para ver o mercado corrigir e ficou posicionado, você tem que pensar, poxa, agora teoricamente o pior já foi. Eu gosto muito de tratar essas regiões. A gente tem aqui correções sugeridas entre 50 e 61. Eu gosto de colocar normalmente o meu stop sempre numa região de 80% da retração, para eu manter uma possibilidade saudável de permanecer durante a tendência. Só que agora a gente consegue ver o quê? A gente consegue ver que precisa ocorrer uma mudança de comportamento. E o que o investidor quer para a retomada da tendência de alta da Gerdau é entender que esse cara que está derrubando aqui, ó, que é o vermelho que eu destaquei, ele precisa, com tamanho e proporção, mudar o comportamento para ela voltar a ficar otimista. Então, se isso não acontecer, você tem que entender que enquanto vermelho não mudar, qual que é a regra? A regra é, se o mercado caiu, o mercado testa topo, ele cai, aqui onde Gerdau está é justamente onde seria um ponto, uma região de briga, venda, que é a retração. Então, na probabilidade maior, atualmente, até que o mercado mostre o contrário, você vai ter a suposição que ele vai voltar e vai romper o fundo mais uma vez aqui. Nós precisamos, para mudança de comportamento, que você tenha o mercado parando no meio do caminho e mudando o próprio comportamento. Então, o investidor está de olho nisso. Que esse rompimento que eu destaquei em vermelho aí, seria o gatilho para o investidor imaginar assim, cara, eu vou voltar a pensar em compra da Gerdau, porque agora, se o mercado ficar otimista, ela vai buscar ali no gráfico mensal, no caso, um movimento de tendência. E aí, esse movimento de tendência, visto pelo gráfico mensal, sugere que Gerdau fez uma perna de tendência, fez a correção do gráfico, e quando voltar aqui, ela está olhando para o topo anterior, ou se romper, aí ela vai ter o mesmo caminho que a gente viu lá no índice futuro, 166 mil, e no caso, a Gerdau vai tentar repetir o padrão aí. Como tentativa de padrão, sugere-se que o alvo de Gerdau na subida seja para 50 e 70. Então, ela tem um upside, caso o mercado responda positivamente aí ao cenário econômico e político, interessante pra caramba, porque tem um upside de quase 100% ainda de target. Perfeito. O Charles Correia aqui tá pedindo para você dar uma olhada em Vibra. Vida? Vibra. Tem o código dela aí dentro? Não, Vibra. E qual que é o código exato? É VBBR3. Achei. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico semanal. Aqui, a gente tem que ficar
preocupado com ela um pouquinho, porque assim, ela tem um cenário até um pouquinho otimista, mas não podemos pagar para ver aqui, ó, uma queda mais acentuada de Vibra aqui, tá certo? O que acontece? A característica do destaque aí, em verde, é o mercado, ao longo do tempo, tem caído e rompido fundo e deslocado na tendência de baixa. O que o investidor está de olho? Tá, eu vou definir se o mercado está atrativo, o ativo é atrativo para mim ou não, e no caso de Vibra aí, a gente já pode ter tido um gatilho de compra, uma possível entrada. Só que o próprio mercado tem que mostrar que ganhou força. Então essa região aqui, no meu modo de entender, que eu vou destacar em amarela, ela não pode ser mais perdida por Vibra. Por quê? Porque quando isso ocorrer, o investidor tem que entender que o alvo sugerido é muito grande para baixo. Não vale a pena ficar aqui, compensa. Largar a posição, esperar um melhor momento para que a gente tenha o poder de comprar mais barato, né? Ela custa R$ 18,50 hoje. A sugestão de uma queda, né, seria, ao longo do tempo, você imaginar que ela vai fazer perna de tendência, uma perna de correção. Ela está sugerindo que, caso perca ali, está vindo para R$ 10, R$ 10,70. Então, eu, particularmente, entendo que para o investidor mais prudente, baseado até no cenário político-econômico que nós temos hoje, seria bastante evidente que qualquer mudança de comportamento de uma determinada ação X ou Y, indicando que o mercado possa cair, eu abdicaria. Por quê? Porque a gente tem um momento meio que crucial aí em termos de política, que eu estava vendo ali até o Guga falando com você, uma mudança de política monetária, política econômica, como que se faz as coisas no país, que é muito diferente. O mercado, tendo essa dúvida, ele vai preferir ficar mais prudente, vai preferir realizar um pouco de posição, e isso no mercado vai sugerir sempre queda. Porque para o investidor de mais longo prazo, para ele é sempre interessante que no curto prazo, a qualquer dúvida, ele derreta uma ação, ele desfaça da posição, porque ele vai comprar, mesmo que não mude nada, ele consegue comprar a mesma posição muito mais barato em outro momento, já que a perspectiva dele é de longo prazo, e ele não está preocupado se a ação vai subir 15% amanhã ou se vai cair 25% amanhã. Ele não tem a perspectiva de realizar isso. Então, como eles vão tentar levar isso para o médio e longo prazo, sempre essa perspectiva, e a questão para o grande player é montar posição, ficar bem colocado, para ele é interessante ter uma ação que custava 20, de repente ela está 8, de repente ela está 10, num curto prazo, por especulação. Então, sempre que houver algum sentimento de mudança, dúvida, o mercado desconta rapidamente, porque para o player grande, se não mudar no longo prazo, para ele foi indiferente. Já no curto prazo, ele consegue comprar a mesma ação, que não mudou fundamentos, etc, etc, mas por um preço muito mais barato, vamos dizer assim. Então tem que tomar cuidado com esse movimento. Quando ela está falando em subida aí, a gente tem que querer ficar posicionado nela enquanto o gráfico diário tiver uma característica legal. Então olha só o que a gente viu lá no gráfico semanal, né, pessoal? O gráfico semanal fez isso aqui, certo? E ele fez o rompimento, que seria esse cara aqui, ó. O gráfico diário vem caindo aqui, e pela primeira vez ela deu uma mudada aqui, ela fez topo mais alto que o anterior em vermelho. Só que, pelo que ela fez agora, tá tudo normal, porque o mercado faz uma perna de tendência de alta, faz a perna de correção, e agora o próprio ativo vai ter que te mostrar força e repetir o movimento. E aí, se isso acontecer, é quando eu acho que ela vai ganhar mais força e vai deslocar um pedaço de movimento bem mais rápido e mais forte agora, porque teríamos, vamos supor assim, o alinhamento entre tempo gráfico semanal empurrando, falando que quebrou o padrão, e o diário entrando em tendência de alta. Perfeito. Boa. Temos mais pedidos aqui. O Marcos Pedroso está pedindo para você analisar Cogna. Cogna. É a 4 ou a 3 aqui, só para eu ver. 3, né? 3, CGN. Cogna. Olha aqui. O pessoal tem que entender isso aqui também. No gráfico diário, Cogna vem de uma mudança e seria legal a gente ficar aqui
ter o entendimento do que está acontecendo no médio e longo prazo. Olha só, pessoal. Vou deixar o destaque. Isso aqui, ó, é um movimento mais macro do que aconteceu para a cobra, certo? Uma das coisas que eu utilizo é o seguinte: toda vez que o mercado vai andar em tendência num determinado tempo gráfico, toda tendência vira uma perna de tendência de alta. Então, o que a gente sabe que vai acontecer? Dentro do padrão, a Cogna está dentro da expectativa positiva ainda. Por quê? Porque ela não mudou a característica do que eu destaquei em vermelho. A partir do momento que o vermelho mudar a característica, ele sai da tendência de alta, ele para de romper topo e começa a romper fundo, você deve gerar a expectativa que o nosso amigo destacado em verde possa gerar um valor de correção maior, onde você sabe que o mercado faria 100% uma perna de tendência e temos a expectativa de uma correção entre 61,8% aqui. Ó. Então, tá chegando num ponto crítico? Sim, mas dependendo da onde a gente tem crenças aqui, tá? Qual que foi a expectativa do investidor? Ela também pode estar pensando assim, né? A gente pode estar pensando assim. Cara, entre 2,70 e 2,50 é uma região de suporte. Eu posso estar pensando em, pô, se parar ali vai me gerar um sinal para eu querer comprar. Então, é só entender que o pior cenário aqui no meu modo de entender agora é cair entre 2,70 e 2,50, região de suporte. E eu entenderia que ficou bastante feio caso Cogna, né, perdesse aqui esse fundo que eu vou destacar aqui em amarelo. O pessoal vai lembrar, depois olhem o valor aí no gráfico de vocês, que é mais fácil, tá? Agora, lembrando só o seguinte, né? Se fôssemos falar aqui sobre comprar ou vender, eu, por exemplo, jamais venderia Cogna, porque é um ativo que já custou muito mais caro, e nesse preço atrativo, eu acho que trabalhar com expectativa de cair mais é só tomar lambada, no meu modo de entender. Tem muitas ações aí mais com valor agregado maior, que valeria a pena você pensar na venda. Mas uma Cogna, qualquer mudança aí pode gerar uma retomada muito forte, e eu não vejo tanto problema em ficar comprado nela, né? Já porque, imagina quem quis investir em Cogna, já fez as suas apostas, e quem está de olho aí agora numa possível região de compra, um possível suporte, vai defender aqui entre 2,50 e 2,70 a região. Eu só não pensaria em trabalhar vendido e acredito, tá, que o mercado vai depender muito da definição político-econômica que a gente está aí para ter. Essa passagem de governo, nova política monetária, como que o Banco Central aí vai ser intermediário, a parte do presidente do Banco Central, se vai mudar, não vai, se vai ter esse tipo de influência, mudança na política, isso pode determinar o rumo do país e algumas ações vão responder melhor e outras piores. Eu só não trabalharia com venda em Cogna, acho que é um papel bastante atrativo para quem ficar de olho aqui, se ele conseguir, principalmente, tá, pessoal, repetir a tendência de alta desse camarada aqui. Ó. Essa proporção que eu vou destacar, se ela aparecer, ó, a proporção que sugeria queda, ela mudou o comportamento aqui, então você tem, pelo gráfico, tá, topo mais alto que o anterior. Ok. Então, o que você tem que imaginar? Se o mercado respingar no suporte e falar que vai subir, aqui vai estar o melhor movimento de Cogna, quando ela fala que no médio e longo prazo ela vai começar a andar em tendência de alta e um papel que tem upsides aí interessantíssimos. 5,20, 6,20. Então, se fizer esse movimento, é um papel que eu ainda aposto na tendência de alta, tá? Tô posicionado nesse cara aqui também, tá? Ô Igor, para encerrar então, o último pedido aqui do Guilherme Rodrigues, que está pedindo Edux. Vamos lá. Edux. Só não sei o código. Eu preciso que vocês me ajudem com o código. É YDUQS. YDUQS.
Desculpa, eu falei Part. YDUQ3. Não tem um S. Beleza, vamos dar uma olhadinha aqui. Ó, eu acho que essa daqui tem, até por tudo que eu falei, primeira participação minha aqui com o pessoal aí, né? É interessante vocês aí no médio e longo prazo pensar. A característica aqui, ó, pessoal, eu sou um cara que utilizo muito comportamento de preço, né? Então, o mercado para mim vai sempre se movimentar em tendência de alta. Quando você vê uma perna de tendência, você vê uma perna de correção entre 50% e 61,8%. Perna de tendência, perna de correção. Então, no meu modo de entender, Edux está chegando numa região de suporte. É um ponto a se observar para querer comprar ou até mesmo esperar uma mudança de comportamento. Esse gráfico aqui está tão bonito que eu vou até deixar para o pessoal de casa essa expectativa. Como é que o mercado está subindo? Como é que ele está caindo? O que a gente pode esperar, né? O pessoal aí que está olhando Edux, tenta focar nesse movimento aqui, ó. Perna de tendência, perna de correção. Se vocês olharem os tempos gráficos menores, vocês vão ver que, para que houvesse, né, uma mudança de comportamento, o mercado fez algo assim, ó. Então, o pessoal que está de olho, você quero comprar, né? Está de olho na região de suporte aqui. O mesmo padrão que aparece no ponto anterior tem que aparecer agora. O que a gente consegue ver, certo? Que sempre que o mercado faz uma perna de tendência e ele vai fazer uma perna de correção, se você aplicar um filtro, uma lupa, vamos chamar assim, você vai conseguir ver o mercado andando em tendência e ele vai te mostrar a mudança de comportamento, né? Então, para que você pense numa compra mínima de Edux, você vai precisar que esse carinha em vermelho que eu estou destacando aqui faça a mudança, né? E aí começa a subir. Então, toda vez que Edux começou a subir, você teve vermelho aqui destacado, mudando o comportamento de característica de tendência de baixa para tendência de alta, e toda vez que Edux começou a cair, o vermelho mudou também. O que é esse vermelho, né? A gente está com o gráfico diário. Se vocês olharem aqui, colocar um gráfico de 60 minutos, por exemplo, você vai entender que a direção do mercado, o mercado ele é fractal, né? E ali nos 60 minutos fica mais fácil de visualizar esse padrão que eu comentei com vocês. Então, quando você olha ao longo do tempo e o mercado vem caindo, você tem a direção. E quando o próprio mercado muda o comportamento, ele está falando para você que tem algo diferente. O que você está esperando? Então, você tem que destacar a parte de Edux aqui, sabendo que aqui é uma região importante, certo? Por quê? Porque isso aqui, teoricamente, é uma perna de tendência de alta no gráfico diário. Isso aqui é uma perna de correção e, teoricamente, vamos ter a continuidade. O que você está querendo? Ver por tamanho e proporção que o mesmo cara que derrubou, e aí esse mesmo cara vai ser esse cara aqui, ó, tamanho e proporção. Tamanho de vermelho. Então caiu até aqui direto. Ele vai ter que fazer algo assim, aqui, e aí quando ele romper aqui, é hora de entrar em Edux de novo, pelo menor sinal possível de se ver. Se vocês repararem, todas as explicações que eu fiz aí até agora, sempre é baseado nesse cenário, tá? Então, aqui nesse ponto, tá? Você tem a expectativa de retomada de tendência na mudança. E só se preocupar com a perda do tempo gráfico que está gerando a tendência. Por quê? Porque no gráfico semanal, ao longo do tempo, você está vendo que o mercado está caindo. O que não pode acontecer? O cara que está em tendência de alta, que é o gráfico diário, não pode mudar. Então, o que seria a mudança do diário? Tá? Você já viu que ele fez perna de tendência, perna de correção, perna de tendência. Então, ele tem que parar de cair por essa região e continuar a subida. Se, por um acaso, Edux perder esse cara aqui,
o que você tem que imaginar? Opa, o mercado está sinalizando para mim que esse gráfico de maior período, que está em deslocamento de baixa há mais tempo, ganha força novamente, e aí as expectativas mudam para o ativo. Beleza, Daniel? Perfeito. Igor, obrigado. Obrigado aí pelas análises, obrigado aí por ter aceitado o convite. Um grande abraço para você e até a próxima, hein? Cara, eu queria agradecer, pedir desculpas porque eu fiquei um pouco nervoso. Minha primeira vez que eu faço isso, então... Que isso. Obrigado. Se vocês precisarem, pode contar comigo aí. Será sempre um prazer. Obrigadão. Valeu, um abraço. Igor Rodrigues, analista CNPIT, participando aqui ao vivo do Primarket. E antes de encerrar, só trazendo que agora há pouco o IBGE divulgou o volume de vendas do comércio varejista nacional, que a gente até anunciou no início do programa. Teve alta de 1,1% em setembro frente a agosto. As projeções do mercado indicavam alta de 0,2% no período. Na comparação com setembro de 2021, as vendas tiveram alta de 3,2% ante estimativas de mais 1,4% no período. O acumulado do ano registrou alta de 0,8% e o acumulado nos últimos 12 meses ficou em menos 0,7%. 6 das 8 atividades tiveram taxas positivas na série com ajuste sazonal. E para fechar, outra informação que saiu agora há pouco é que a Meta, dona do Facebook, demitiu mais de 11 mil funcionários e o dono, Mark Zuckerberg, assumiu a responsabilidade pela decisão. A cobertura completa sobre esse assunto você vê em instantes aqui no BMC News. Gente, muito obrigado, valeu pelos pedidos também aqui no chat. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, já aproveita, se inscreva e já deixa o like aí. Deixa eu ver quanto que tem aqui, poxa, 285 likes, mais de 630 pessoas assistindo. Cadê o like, gente? Bora dar o like aí, deixa o like, se inscreva, nos ame. A gente gosta muito da participação de todos vocês aqui na BMC News. Fique agora com o BMC News, com a Paula Moraes, com a Isabela Takaki e também com a Débora Oliveira. Eu volto mais tarde no BMC Market, às 2 horas, com o Gani e o Cabral ao vivo. Abraço para vocês, até mais tarde.